Quem puder se colocar sobre os pés e reverência a palavra do Senhor. Aleluia. Essa é uma palavra que eu já tive o prazer de estar ministrando pouco tempo atrás. E hoje, enquanto me preparava para vir ao culto, conversava com Deus e falei: Deus, mostra se hoje tiver a oportunidade de estar ministrando, se eu posso estar direcionando uma palavra. E ele me direcionou essa. Eu não sei o porquê, mas o Espírito de Deus ele sabe todas as coisas. Eu, assim como vocês, estamos aqui para ouvir Deus falar conosco. E ele vai falar hoje, independente do que o homem queira ou que o homem não queira, Deus ele vai fazer a vontade dele. E vamos dar início na leitura. Lá em Oséias, capítulo 1, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beni, nos dias de Osias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E foi e tomou a Gomer, filha de Gibeaim, e ela concebeu e deu à luz e lhe deu um filho. E disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino de Israel, o reino na casa de Israel. Vamos ler até aqui. Os irmãos podem se sentar? Essa é uma palavra que, desde a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o livro de Oséias, foi uma palavra, vamos dizer assim, uma palavra que me deixou um pouco chocado. Porque o livro de Oséias, quando você vai ler pela primeira vez, é um livro que você fica um pouco assustado com a forma dos acontecimentos, com aquilo que ocorre dentro desse livro, a forma como Deus ele age aqui. E no começo é um pouco, como falei, a gente fica um pouco assustado porque não é algo que a gente está acostumado. Muitas vezes a gente espera, quando Deus se levanta com alguém, quando Deus vai pedir algo a alguém, muitas vezes a gente espera algo fácil, espera algo agradável, espera algo bom. Porque quando a gente pede, muitas vezes a gente ora, pede a Deus me usa, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser uma ferramenta nas suas mãos, quero que o Senhor me use para levar a sua palavra. Só que a gente sempre imagina da forma agradável, da forma boa, a gente imagina da forma fácil, daquela forma macia. Só que nem sempre é assim que Deus faz. Deus ele tem a sua forma de fazer, ele tem a forma dele de revelar a sua palavra. E todos nós vamos ouvir, querendo ou não, Deus ele fala do jeito dele. E acho interessante que é uma breve explicação, introdução do livro de Oséias aqui. Ele é um profeta menor, um dos menores livros que tem na Bíblia. Só que, enquanto ele é o menor livro da Bíblia, Oséias é o profeta que é um dos profetas que é mais mencionado no Novo Testamento. Então, tipo assim, por ser um livro pequeno, não se trata de ser um livro de pouca importância, de pouco entendimento. Muitos olham e falam assim: mas Velho Testamento não tem por que ler, estudar, porque está no Velho Testamento, a gente vive pela graça e tal. Mas aquilo que foi escrito lá atrás, ele vem se completando e servindo para que a gente use nos dias de hoje. E o próprio Novo Testamento nos mostra isso. Mas, dando introdução a essa palavra, ela vai falar de um tempo aqui que o povo de Israel estava em rebeldia, um tempo que o povo de Israel estava se afastando de Deus cada vez mais. Eles estavam se rebelando, estavam seguindo a idolatria, estavam cometendo ali um adultério espiritual, porque estavam se prostrando diante de outros deuses. Então Deus, em meio disso, Deus ele quer falar para aquele povo, Deus ele quer revelar algo para aquele povo, mas o povo ele não dá ouvidos. Então o que Deus ele vai fazer? Ele vai até Oséias, e vai levantar Oséias e vai usar Oséias ali para expressar para o povo dele aquilo que ele queria falar. Aí outro ponto que eu acho interessante aqui, por que Deus ele escolheu Oséias? Eu acho interessante que a palavra vai falar que Oséias ele era um profeta. Só que eu quero trazer o entendimento dos irmãos aqui, uma breve diferença entre profeta na época de Oséias e profeta na época de hoje. Porque hoje em dia é muito fácil você pegar seu celular, tem uma rede social lá, aí você vai ver diversos tipos de profeta.
aqueles que pregam que se você mandar um pix, mandar uma oferta, Deus vai te abençoar, aqueles que pregam que se você fizer a campanha ali da oferta, Deus ele vai abençoar, aqueles que pregam chave de carro, chave de moto, chave de emprego, chave de casa, aqueles que pregam as 1000 maravilhas, só coisa boa, só coisa mansa, só coisinha suave, aqueles que muitas vezes vão em grandes igrejas, se a igreja não tiver uma oferta agradável para eles não voltam, muitas vezes nem fecham um contrato para estar pregando dentro daquela igreja. Esses são muitos dos profetas de hoje. Só que eu acho interessante que hoje a gente é muito acostumado a ver pessoas se auto-intitulando. Eu sou um profeta, eu sou um pregador, eu sou um levita, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um diácono. Hoje em dia é muito fácil a gente querer se intitular diante dos homens da nossa boca para fora. Só que naquela época ali era diferente. Por que era diferente? Deus ele ia até o profeta lá no escondido, onde ninguém estava vendo. Podia ser no trabalho, podia ser em casa, podia ser num lugar isolado. Deus dava ele uma revelação e iniciava ali o ministério dele de profeta. O que eu acho interessante, que esse profeta, quando ele começava o seu ministério, ele não saía pelas ruas gritando em alta voz: eu sou um profeta, Deus me levantou como profeta, a partir de hoje pode me chamar de profeta porque Deus me levantou. Não saía ninguém pelas ruas anunciando: fulano a partir de hoje ele é profeta, Deus levantou ele, agora o homem é profeta, só chama ele de profeta. Não. A palavra vai falar que todos os profetas que Deus ele levantou, ele vai ter um momento íntimo com aqueles homens ali, num local isolado onde ninguém está vendo. Deus vai levantar, vai iniciar o ministério deles, eles vão começar a caminhar. Mesmo sem eles dizerem que são, mesmo sem ter alguém à frente deles dizendo que eles são, quando eles chegam em qualquer lugar, alguém vai bater os olhos e vão dizer que ele é profeta. Olha que interessante. Enquanto a gente vê hoje muitos gritando, trazendo para si título, batendo na tecla: não tem que me chamar por esse título porque eu estudei para ser isso, eu fiz o cursinho para ser isso, está aqui a minha carteirinha, que é a minha credencial, então eu quero que você me chame disso. Enquanto tem muitos querendo levar no peito, querendo trazer para si algo por mérito próprio, a gente vê aqui a forma como Deus realmente estrutura. Porque quando é Deus que levanta, quando é Deus que dá o chamado, não precisa se vangloriar, não precisa que outros apontem. Apenas de olhar, de bater um olho, as pessoas já vão reconhecer. Se trazemos para o Novo Testamento aqui os discípulos de Jesus, que eu acho interessante, o grande exemplo conhecido foi Pedro. Pedro saiu com medo daquele povo, Pedro se escondendo ali. As pessoas vão olhar e vocês vão falar: você andava com ele, Pedro? Não andava não, andava. Você veste como ele, você fala como ele, o seu semblante é como o dele. Pedro tentando negar de todas as formas, as pessoas vinham ali e reconheciam Pedro como alguém que caminhava com Jesus. Mais à frente, esse povo vai começar a ser chamado de cristão. Só que olha que interessante, em momento algum na vida você não vê essas pessoas se levantando e se titulando: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Não, as pessoas daquela época que vão atribuir a eles esse título. Na época que eles atribuíam, era até com um tom ali de zombaria: lá vão os cristãos. Por que eles chamavam cristão? Ele olhava para aquele povo e falava: esse povo ele se veste como Jesus Cristo, esse povo fala como Jesus Cristo, esse povo ele prega como Jesus Cristo pregava, eles se portam como Jesus Cristo, então logo eles são cristãos. Nós cristãos andando. Hoje em dia é muito fácil a gente se levantar e falar: eu sou cristão. Mas o que o meu testemunho tem revelado lá fora? As pessoas têm olhado para mim e têm falado: esse ele se veste como Cristo, ele se porta como Cristo, ele fala como Cristo. A forma como ele vive é semelhante à forma que Cristo vivia. Porque nos dias atuais é o nosso testemunho que valida lá fora. Como eu falei, muitos tentam arrancar no peito ali títulos diante do homem, mas o título é verdadeiro diante de Deus, não pelo que você fala, que você traz para cima do seu posicionamento, da forma como você vive. E é interessante que Deus ele vai escolher Oséias por um propósito. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Maravilha, Jesus! Aleluia! Deus ele vai levantar Oséias por um propósito, porque como eu falei, Oséias ele era um profeta, não da nossa época, um profeta da época dele. Alguém que as pessoas olhavam e tinham respeito e tinham reverência. Eles vão olhar e vão falar: não, aquele ali é um homem de Deus.
Quando ele chegava nos locais, as pessoas tinham respeito, falavam assim: o melhor homem de Deus, vamos respeitar ele. Vamos mudar a nossa conversa aqui, vamos parar com as brincadeiras, vamos ficar mais vigilantes, porque aquele homem é um homem sério. E o que eu quero trazer para a reflexão nossa, aproveitando esse leque, é o que nós temos espelhado para as pessoas ao nosso redor. Eu não estou falando daqui dentro da igreja, eu não estou falando quando a gente está aqui com o microfone na mão, louvando, pregando, porque é muito fácil. Agora eu estou falando como que a gente está no meio da nossa família, como que a gente está no meio do nosso trabalho, como que a gente está na escola, que é muito fácil eu estar aqui e falar eu sou diácono, mas será que as pessoas me olham no meu trabalho e falam que eu sou diácono? Será que dentro da minha casa minha esposa olha para mim e fala assim: meu filho ali é um diácono, ele é um homem de Deus? Será que a minha família, meus irmãos, minha mãe, eles olham para mim e falam assim: meu filho ali é um diácono, um servo de Deus, um verdadeiro cristão? É isso que nós temos que atentar, porque muitas vezes, quando você fala que você pede para Deus fazer algo na sua vida, você tem que ter noção que não vai ser as mil maravilhas que você espera, não vai ser fácil da forma como você espera. Deus ele precisa de pessoas fortes, pessoas de testemunho sério, para carregar o peso do evangelho que ele tem depositado nas nossas costas. E quando eu vejo aquilo que ele faz com Oséias aqui, ele não escolheu Oséias por acaso. Ele escolheu Oséias porque ele sabia da estrutura que Oséias tinha, ele sabia da capacitação que Oséias tinha. E aí vamos entrando aqui naquilo que Deus chamou Oséias. Como eu falei, Israel está passando por um momento ali de prostituição, de rebeldia, onde estavam abandonando Deus de Israel para seguir outros deuses, para seguir outras crenças, se prostrando diante de outras coisas. Então Deus, ele vai até Oséias e vai falar com ele: Oséias, vai lá, toma para você uma mulher, uma prostituta, vai lá e pega aquela mulher que está lá no meio da imundícia, você vai trazer ela para si, vai colocar ela dentro da sua casa, vai dar para ela vestes novas, vai dar casar com ela, vai dar para ela um novo nome, vai dar para ela um novo estilo de vida, e vai dar para ela, vamos dizer assim, uma nova identidade. Porque olha que você vê uma mulher que antigamente estava no meio da prostituição, agora Oséias foi lá, e é interessante sim, porque Deus ele dá ordem. Aqui não vai falar um momento algum Oséias questionando a Deus. Oséias fala assim: o que? Eu sair daqui e lá pegar uma prostituta, casar com ela? Não vou fazer isso não. Está todo mundo olhando para mim, o que eles vão falar de mim? O que a minha família vai falar de mim? Eles vão falar que eu sou doido e tal. Mas Oséias ele era alguém que entendia o propósito de Deus. Oséias era alguém que respeitava o propósito de Deus. Não estou falando que ele talvez possa ter aceitado ali 100% de uma vez, ou tal, com total entendimento, porque nós somos seres humanos, às vezes a gente questiona a vontade de Deus, às vezes a gente não entende de imediato, mas Oséias, em momento algum, ele vai voltar para trás. A partir do momento que Deus fala aqui, ele vai seguir. Ele vai tomar uma prostituta como sua esposa, vai levar para sua casa, vai dar para ela vestes novas, vai se casar com ela, e a partir dali ela passa a ter uma nova identidade. Essa é uma história que eu gostaria que você parasse para meditar um pouco, para refletir, porque é uma história um pouco familiar. Olha para você ver, alguém que estava lá no meio da imundícia, abandonado, alguém que era desprezado pelas pessoas, alguém que as pessoas olhavam e não davam mérito algum, não davam nenhum futuro nenhum para ela. Agora essa pessoa é resgatada, agora ela tem vestes novas, agora ela tem um lar para ela ficar, e agora ela tem uma nova identidade. A mulher que antes eles olhavam e falavam que ela era uma prostituta, agora eles vão olhar e vão falar: não, aquela ali é a esposa do profeta. A mulher que antes as pessoas discriminavam, que não tinham respeito nenhum, agora só não respeito aquela ali, que agora ela é a esposa do profeta. E é assim que Deus ele fez conosco. Deus ele nos resgatou lá fora. Muitos de nós aqui, quando estávamos lá fora, tínhamos títulos sobre as nossas vidas. Ah lá, aquele ali é o drogado, aquele ali é o ladrão, aquela ali é a prostituta, aquele ali é o adúltero, aquele ali é aquele que ninguém dá propósito nenhum para ele, aquele ali é aquele que não tem nada a servir, nada para prover para ninguém, aquele ali não tem por que a gente andar para aquela pessoa, porque aquela pessoa não tem nada para nos oferecer. Aí Deus ele vai lá e nos resgata desse local, desse momento dessa injustiça, onde ninguém dava nada por nós. Ele vai nos reerguer, vai nos dar vestes novas, vai nos dar um lar, vai nos dar uma nova identidade.
E aquele que antigamente olhava e falava pelo título que você era chamado, agora eu vou olhar, não, aquele ali agora ele é um cristão. Agora aquele ali ele serve a Deus. Agora aquele ali ele anda nos caminhos de Deus. É uma história muito bonita até nesse ponto. Só que se a gente for para analisar a continuidade dessa história aqui, você vai ver que essa mulher, mesmo ela sendo resgatada, mesmo ela tendo tudo trocado na vida dela, mesmo ela tendo uma nova identidade na vida dela, ela vai escolher sair da casa do seu esposo, vai voltar para aquela vida de imundícia, vai voltar para aquela vida de prostituição. E quando ela faz isso, Deus ele vai dar ordem para aquele profeta vai e resgate ela novamente. E o profeta ele vai, ele resgata e faz todo o processo novamente, limpa ela, dá novas vestes, dá a casa novamente, restitui o título de esposa para ela. Meu Deus! E a palavra vai falar que isso vai se repetir algumas vezes. E cada vez que isso se repete, aquela mulher vai dar à luz a um filho. Eu não vou descrever cada um deles aqui, porque senão vai ficar muito longa a mensagem. Mas depois vocês podem estar lendo. Cada uma daquelas ali, Deus lançou uma palavra sobre aquela atitude dela. Porque aquilo que a gente, quando a gente escolhe sair da presença de Deus para cometer algo lá fora, para voltar para aquilo de onde Deus nos retirou, vai ter uma consequência sim daquilo ali. Vai ter um fruto. Vai ter algo que você vai carregar para o resto da tua vida. Por que Deus faz isso? Para que a gente se lembre de onde Ele nos tirou. Para que a gente se lembre daquilo que Deus ele nos entregou, aonde Ele nos colocou e a gente escolheu sair por escolha própria. E isso vai se repetir. E só que chega um momento que essa mulher ela vai sair novamente. E agora ela vai ser vendida como escrava. E ela vai perder o total direito sobre as suas atitudes. Aquela que antes tinha escolha de sair e voltar para a casa de sua esposa, agora ela já não tem mais essa escolha. Agora ela é uma escrava, agora ela é uma serva. E o que eu acho interessante, Deus ele vai voltar novamente dele profeta, vai falar, vai lá, paga o preço que for por ela, traz ela novamente, dá a ela novas vestes, dá a ela novamente o título de sua esposa e restitui tudo na vida dela. É interessante que Deus ele manda que ele vai e pague o preço por ela. Só que Deus em momento algum vai falar, você pagou o preço, agora ela é sua escrava. Não, Deus fala, vai lá e paga o preço por ela. E novamente restitui sobre ela o título de sua esposa. E foi assim, é assim que foi feito conosco. Aleluia. Essa mensagem, talvez, quando eu li a primeira vez eu não entendi. Aí eu li a segunda, comecei a entender. Aí eu li a terceira, eu entendi mais. E Deus ele veio falando. Isso aqui, tudo isso que aconteceu com esse profeta, não era Deus tratando o caráter do profeta, não era Deus tratando o caráter da prostituta, era Deus usando alguém que era referência do meio onde ele vivia para transmitir uma mensagem para todo aquele povo naquela época. As pessoas, durante esse período, eu imagino as pessoas olhando para Oséias e falando, esse camarada está doido, esse camarada não tem Deus na vida dele não. Ele foi lá, casou com a prostituta, a mulher foi lá, traiu ele foi lá, resgatou, ela traiu de novo, ele foi lá, resgatou e traiu de novo. Esse camarada, o que está acontecendo na vida dele? Até que chega um ponto que Deus ele vai se revelar para aquele povo e vai mostrar, e aquele povo vai ver, está vendo tudo o que está acontecendo na vida de Oséias. Exatamente assim que o meu povo tem feito comigo. Eu vou lá, resgato eles, dou para eles novas vestes, dou para eles nova identidade, dou para eles um lar, dou para eles tudo de bom, onde eles não precisam mais daquelas coisas passadas, mas por escolha própria eles preferem sair da minha presença e voltar para aquela vida imunda. Meu Deus! E por escolha própria, eles escolhem voltar e viver aquela vida de imundícia. Essa prostituta, talvez antes, ela poderia ter uma desculpa, uma justificativa. Ela podia falar, eu vivo da prostituição porque eu não tenho quem prover para mim. Eu vivo da prostituição para poder colocar comida dentro de casa. Eu vivo da prostituição para poder colocar as coisas, pagar minhas contas. Só que agora, depois que ela é resgatada, ela não tem mais essa justificativa. Porque agora ela tem um esposo para prover para ela. Ela tem alguém para manter ela, alguém para proteger ela. E ainda assim ela escolhe ter essa saída.
mas em momento algum esse profeta ele vai abandonar ela. Porque é assim que Deus ele usa como exemplo para o povo de Israel naquela época e para o nosso povo nos dias de hoje. Jesus ele foi lá e nos resgatou. Ele pagou por nós um preço que a gente não podia pagar. Ele nos deu novas vestes, nos deu um novo título. Então eu quero trazer para a igreja essa noite que nós não venhamos brincar, que nós não venhamos fazer pouco caso do sacrifício de Cristo. A gente vê aqui nessa história que por diversas vezes essa mulher foi resgatada. Por diversas vezes o preço foi pago por ela. Só que eu quero trazer para a igreja esta noite, o preço já foi pago por nós já fomos resgatados. Deus nos ergue, nos dá uma nova estrutura, Ele refaz tudo na nossa vida. Só que, infelizmente, vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo. Vai chegar um tempo que você vai fugir, achando que o noivo vai novamente ao seu encontro. Só que você vai ficar esperando, ele não vai vir. Haverá um tempo onde o noivo ele vai descer da glória e vai levar consigo toda a sua noiva, a sua igreja, todos aqueles que têm guardado fielmente, que têm esperado fielmente o seu retorno, todos aqueles que têm esperado. Nós já não somos mais inocentes, nós já sabemos da palavra de Deus, sabemos do sacrifício que foi feito, e nós sabemos a nossa responsabilidade que nós temos diante de Cristo. Ninguém aqui é inocente, ninguém aqui pode falar que não sabe o seu papel nessa terra. Pois a mensagem já nos foi pregada diversas vezes. Já fomos colocados à par daquilo que é a nossa obrigação, daquilo que é o nosso papel. Então é o momento de nós irmos nos posicionar, que nós irmos buscar a Deus fielmente, que nós irmos nos atentar. Dentro dessa palavra a gente pode ter dois posicionamentos. Há momentos que a gente age como essa mulher rebeldia, que a gente queira fugir da presença de Deus, que a gente queira viver uma aventura lá fora. E há momentos também que Deus ele vai nos usar como Ele usou esse profeta aqui. No momento que ninguém esperava, no momento que talvez ele não entendia, Deus ele vai levantar e vai pedir algo para ele que foi doloroso. Deus vai pedir para ele algo que foi pesado, algo que para um homem normal entender é impossível. Porque é uma atitude que, como eu já falei no começo, é algo que a gente não se espera. A gente espera que quando Deus vai nos levantar, vai dar um chamado, vai ser aquela coisa linda, aquela coisa macia, aquela coisa fácil. Só que nem sempre é assim. Vai ter momentos que Deus vai te pedir algo duro, vai ter momentos que Deus vai te direcionar algo que no momento você não vai entender. O que temos que fazer é pedir a Deus discernimento, revelação. E como já foi falado, não venhamos levar o nosso título da boca para fora. Que não venhamos nos intitular de algo, dizer algo apenas da boca para fora para as pessoas aqui olhar e falar, não, aquele ali é um diácono porque ele prega, aquele ali é uma diaconisa porque ela louva, aquele ali é um irmão cheio de Deus porque ele está lá no culto pulando, sapateando. Não venha tentar testificar seu título diante dos homens, mas diante de Deus. Como eu falei no início, os homens testificam de acordo com aquilo que nós falamos, daquilo que nós mostramos aqui externamente, mas Deus ele testifica através do nosso testemunho, através do nosso coração. Ele olha lá de cima e vê em nós graça, assim como ele viu com Noé. A palavra não fala que tinha ninguém ali apontando Noé, não tinha Noé, não estava se gloriando com ninguém. Deus olha lá de cima e vai ver que Noé tinha um coração justo. Da mesma forma, Jó, Deus ele olha para Jó e vai ver que Jó tinha um coração justo, íntegro diante dele. Davi, mesmo com as suas falhas, Deus ele vai olhar para o coração dele e vai falar que Davi tinha um coração segundo Deus. Então nós temos que preocupar não com o externo, não com o lado de fora, mas sim com o que a gente carrega dentro de nós. Porque vai chegar um tempo que muitos vão chegar diante de Deus, vão falar, mas Pai, se eu não o preguei, milhares de almas vieram até a casa do Senhor, pessoas aceitaram Jesus, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eu louvava, as pessoas choravam de espernear no chão. Eu pregava, as pessoas se entregavam, se arrependiam na hora. Eu fiz tantas coisas no seu nome. E Jesus ele vai olhar e falar, faça de mim que eu não vos conheço. Que a gente sabe que a salvação é individual. Não adianta nada eu querer fazer algo aqui para estar salvando todo mundo, estar falar todo mundo, e o meu interior mesmo eu deixar se perder. Ou esquecer daquilo que é mais importante, que Deus derramou sobre mim.
que é a chance de eu poder ir lá e ter um encontro íntimo com Jesus. Eu não estou falando que a gente tem que abandonar todo mundo lá e seguir uma vida de egoísmo, não. Mas temos que ter um equilíbrio. Que não adianta você querer ganhar o mundo lá e perder a sua salvação. Não adianta você querer subir aqui e pregar para 50, 100, 200 pessoas aqui e você não pregar dentro de casa para a sua família. E você não pregar dentro do seu emprego para os seus colegas de trabalho. Você não pregar dentro da sua escola para as pessoas que estudam com você. E quando eu falo pregar, normalmente, eu não estou falando você lá com o microfone, na Bíblia, começar a gritar no meio do povo, não. A nossa maior pregação é o nosso testemunho de vida. É verdade, Jesus. A nossa maior pregação é aquilo que a gente faz onde ninguém está vendo. Muitas vezes a gente, quando está aqui, todo mundo está olhando, tá cheio de Deus. Mas só Deus sabe como é o nosso coração íntimo quando ninguém está vendo. Quando a gente está no nosso quarto, quando a gente está andando pelas veredas, lá onde não tem ninguém ao nosso lado, Deus conhece o nosso íntimo e profundo. Então que venhamos buscar a Deus, que venhamos estar sempre no caminho dele, como foi falado, buscar ter, não ser identificado pelos homens, mas ser identificado por Deus. É Deus olhar para nós e falar que ele é um cristão, aquele ali é a imagem e semelhança de Cristo. Seguir o conselho de Paulo. Paulo vai dizer: sejais semelhantes a mim, assim como eu sou de Cristo. Faça como eu faço, assim como eu faço aquilo que Cristo fez. Siga os meus caminhos como eu segui os caminhos de Cristo. Que venhamos ter essa palavra para a nossa vida como meditação. E desde eu agradeço os irmãos pela oportunidade. Graças a Deus.